Eu desejo louvar a Deus pela sua vida, querido irmão, querida irmã, você que adquiriu a revista Maturidade Cristã. Como crescer, como amadurecer. Eu sou professor, pesquisador profético, Joá Caetano, trabalhando com a editora Central Gospel Maxi, e quero agradecer a Deus pela vida do pastor Silas Malafaia e toda a equipe, por possibilitar a mim, a você, ao mundo cristão e ao mundo de língua portuguesa em todas as nações, esta revista que foi preparada com muito carinho, com muito amor, com muita oração e muita consagração, Maturidade Cristã. Estamos chegando ao final deste conjunto de lições. São 13 lições especiais. Se você ainda não adquiriu esta revista, procure adquirir agora. Nas redes sociais, você pode encontrar o endereço da editora Central Gospel, que vai mandar na sua casa, no seu escritório, esta revista que você não pode deixar de estudar, juntamente com a sua família, com a sua igreja, com a sua comunidade, com o seu grupo. Maturidade Cristã. A lição de hoje é o discipulado e a maturidade. E o texto bíblico básico são 3 escrituras. Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22. João capítulo 8, versículos 31 a 32. E ainda no Evangelho de João, o capítulo de número 13, os versículos 34 e 35. É muito importante você conhecer o discipulado e a maturidade, a escolha e o chamado dos discípulos. Quando Jesus veio aqui, Jesus disse: eu não posso fazer a obra sozinho. Eu preciso de homens que possam me ajudar. E Jesus passou na frente do Mar da Galileia. Eu estive lá no Mar da Galileia. Estava Pedro e João pescando. Jesus disse para eles, Mateus capítulo 4, versículo 19, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vocês já são pescadores de peixe, agora vocês vão pescar vidas humanas. Chamou para que eles fossem os seus discípulos. Levi, que recebeu, Jesus mudou o nome dele de Levi, era o nome hebraico, para Mateus, o nome grego, disse: deixa a alfândega aí, deixa de receber os impostos, vem comigo. E Levi, Mateus, se levantou e seguiu a Jesus, tornando-se o seu discípulo. Então, discipulado é a maturidade. Deus escolhe homens e mulheres. Deus não tem a discriminação de gênero, não só os homens, não. Deus escolheu homens. A palavra de Deus diz lá no livro de Joel: assim diz o Senhor, nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas, vossos servos e vossas servas. Então, Deus escolhe homens e mulheres pelo coração. Quando Jessé estava, com a sua família reunida em casa, que chegou Samuel, o profeta, então a Bíblia diz que o Israel estava sem rei, precisava do novo rei. E o primeiro filho, o mais velho de Jessé que apareceu foi Eliabe. Aquela pessoa que quando chega, rouba o show, rouba a atenção, torna-se a estrela, Samuel disse: olha que estampa, olha que envergadura, olha que eu vou ungí-lo. Naquele momento Deus disse: Samuel, não, esse não é o meu escolhido, porque eu olho diferente do homem. O homem olha para o exterior, eu olho para o coração. Deus escolhe você pelo coração. Deus nos escolhe. Como é o nosso coração? Um coração sensível, um coração amante, um coração dadivoso, um coração quebrantado que sente a ação do Espírito Santo. Então Deus escolhe homens e as mulheres pelo coração. A obra do Senhor é realizada por pessoas genuinamente chamadas por Deus. Preste atenção, Deus chama homens e mulheres para a sua obra. Através dessa lição, você pode ouvir o chamado de Deus. Através da palavra, Paulo e Barnabé estavam na cidade de Antioquia, a primeira igreja gentílica, porque a igreja primeira, no livro de Atos, era a igreja formada de judeus, Jerusalém. E Antioquia, os gentios, os gregos começaram a vir, e o Espírito Santo, na reunião de oração, disse: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então Deus, ele genuinamente chama as pessoas para serem primeiramente seus discípulos, para depois serem apóstolos. Primeiramente, para você chegar no propósito, você tem que passar por um processo.
Como podemos ouvir a voz do Senhor e entender o chamado divino? Como é que Deus chama? Deus pode chamar através de um sonho. José foi chamado através de um sonho. Deus pode chamar através da voz audível. Samuel era um menino, servia no templo. Durante a noite, 3 vezes ele ouviu a voz de Deus. Samuel, Samuel. Deus pode chamar através de o estudo de uma revista, como essa que você tem. Você pode estar estudando um livro, né? E de repente, na leitura daquele livro, Deus te chama. Nessa revista, eu acredito que Deus está chamando vidas. Quem sabe você não é a pessoa que Deus está chamando através desta revista Maturidade Cristã. Deus chama através de uma circunstância. Você vai numa cidade, você vai num país, de repente você volta daquele país falando tudo que você fala, eu tive em tal lugar. Cada palavra você cita o nome do país. Daqui a pouco, você é um missionário daquele país. Deus te chamou. Deus te chamou de diferentes circunstâncias. Deus pode chamar, né, como Deus chamou a Paulo, chamou a Pedro em diante. Como podemos ouvir a voz do Senhor e entender o chamado divino? Outro ponto, a palavra de Deus produz discípulos amadurecidos. Então estude a Bíblia, mergulhe na palavra, medita nesta palavra dia e noite e você vai amadurecer. O verdadeiro discípulo ouve a palavra de Deus. O discípulo precisa crer na palavra, acreditar na palavra. O discípulo prova o seu amor por Cristo guardando a palavra. Jesus disse, se vocês são meus discípulos, guarda a minha palavra. Ao permanecer na palavra, o discípulo adquire maturidade sustentável. E agora, a parte final, para terminar, é o preço do discipulado, carregar a cruz, aprender a renunciar, aprender a lidar com o sofrimento e as adversidades da vida. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Como discípulo, indo em caminho à maturidade, você vai saber administrar. Crise você não vence, crise você administra. Sofrimento você não vence, você administra. E finalmente o discípulo, que não é maior do que o mestre. Você vai provar que você é uma pessoa madura quando você disser como João Batista, eu não sou digno nem de amarrar as correias da sua sandália. Jesus é o maior. Jesus é a estrela maior. Eu sou o discípulo, eu sou o servo, eu sou o aprendiz. Eu espero, meu querido irmão, minha querida irmã, que esta série de 13 lições tenha servido para o seu crescimento e a sua maturidade. Eu lhe recomendo que você estude novamente. Estude novamente. Você, fez a análise sintética, agora leu por um todo, estudou por um todo, agora vai fazer o estudo analítico. Você vai analisar cada palavra, cada lição e você, meu irmão e minha irmã, será ricamente abençoado por Deus. Receba um abraço do seu companheiro missionário, professor Joá Caetano.